Então, turma, dando aí continuidade ao estudo do capítulo 22, né, na aula de hoje nós vamos aí abordar o tema biomas terrestres, mas inicialmente nós vamos aí falar sobre os ecossistemas, já que nós aprendemos que quando vários ecossistemas estão ali se relacionando em uma determinada região, esses ecossistemas acabam ali formando um bioma. Ou seja, se nós vamos falar agora sobre ecossistemas terrestres, nós, consequentemente, também estaremos falando sobre biomas terrestres, que são aí o foco da aula de hoje. Então, turma, ecossistemas terrestres, como o próprio nome já sugere, são aqueles observados em porções do solo e formados por seres vivos que estão ali interagindo uns com os outros e com o ambiente. Além de os seres vivos que compõem esses ambientes serem variáveis, a disponibilidade de luz e de gases, a incidência de luz solar, a temperatura e outros elementos variam entre os ecossistemas terrestres, ou seja, o que isso quer dizer? Que não é porque um determinado ecossistema apresenta determinadas características que todos os outros ecossistemas terrestres terão essas mesmas características. Dependendo da região, turma, nós já aprendemos que o clima muda, a temperatura muda, e isso influencia diretamente no ecossistema, ok? Então, vamos aqui observar alguns elementos presentes nos ecossistemas terrestres. Então, olha só. Temos aí, deixa eu dar uma diminuída aqui. Pronto. Temos aí, ó, o gás oxigênio e o gás carbônico são encontrados no ar atmosférico e no solo. Ecossistemas localizados em grandes altitudes apresentam o ar mais rarefeito e, consequentemente, vai ter menor disponibilidade desses gases, ou seja, um ecossistema terrestre que está ao nível do mar vai ter uma maior quantidade de gás oxigênio e gás carbônico do que um ecossistema que está a uma grande altitude. Pois quanto mais alto, quanto mais distante do solo nós estivermos, menor vai ser a quantidade desses gases. E aí o ar que tem pouca quantidade de gás oxigênio e gás carbônico, ele é chamado de ar rarefeito, certo? Então, até mais difícil de se respirar em locais que está muito acima do nível do mar, né? Porque a quantidade de oxigênio lá é bem menor. Um outro detalhe em relação aos ecossistemas, as diferenças entre esses ecossistemas terrestres, é o seguinte: os animais absorvem o gás oxigênio do ar e liberam o gás carbônico na atmosfera. Então, quanto maior a quantidade de animais em um determinado ecossistema, mais vai ocorrer aí essa troca gasosa. Outro fato, a incidência de luz solar pode variar. Ambientes sombreados, ou seja, ambientes que têm uma pouca luminosidade, como o interior das florestas, por exemplo, recebem menos incidência de luz solar do que ambientes com pouca vegetação. E, de maneira geral, apresentam temperaturas mais baixas. Então, nós estamos vendo aí que vários fatores vão estar influenciando aí nas características que esses biomas terrestres vão estar aí apresentando. Outro detalhe: os animais podem interagir os animais podem interagir com outros seres vivos, alimentando-se de plantas ou até mesmo de outros animais, o que nós chamamos aí de cadeia alimentar. Vai ser um assunto, turma, que se vocês perceberem, no nosso livro de ciências, ele não traz, no capítulo 22, esse tipo de relação, né? Relação ali entre as espécies. Mas vai ser um assunto que nós vamos revisar sim, certo? Então, fiquem de olho na nossa agenda online, porque vai ser lá que eu vou postar o dia que nós iremos revisar essas relações envolvendo teia alimentar, cadeia alimentar, ok?
Os seres vivos fotossintetizantes, né, que são aqueles que têm ali a clorofila, absorvem luz solar, gás carbônico do ar, água e nutrientes do solo. Esses seres vivos podem servir de alimento para os outros animais. Só dando uma adiantada, turma, quando nós falamos sobre cadeia alimentar, nós vemos que a base da cadeia alimentar são os produtores. E os produtores serão justamente aqueles seres fotossintetizantes, ou seja, capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, esses seres aí, eles são de grande importância quando nós estivermos falando de biomas, certo? E só para a gente dar uma revisada, ecossistemas aquáticos que formam os biomas aquáticos apresentam uma grande variedade de seres vivos. Além disso, nesses ecossistemas, a intensidade da luz, a concentração de gases e a presença de correntezas, a temperatura e a pressão variam. E nós já vimos nas aulas anteriores que tudo isso vai influenciar no nosso ecossistema aquático. Dando aqui uma boa adiantada, aqui na página 260, nós vamos começar a falar sobre alguns biomas terrestres. Quem está aí acompanhando com o nosso livro, já passe aí para a página, só um momento, página 306, certo? Do nosso livro. Pronto. Turma, então, agora a gente vai falar de biomas mais específicos, certo? De biomas terrestres mais específicos. Mas antes, embora cada ecossistema apresente características próprias, eles podem ser agrupados de acordo com algumas semelhanças. É importante lembrar que o fato dos ecossistemas terem aparências semelhantes não significa dizer que eles estejam ali apresentando os mesmos seres vivos, ok? Pois cada um apresenta um meio biótico próprio. Um conjunto de ecossistemas, como nós já bem falamos, com características semelhantes, estarão ali determinando o bioma. Então, ecossistemas terrestres darão origem, né, se eles tiverem ali características muito semelhantes aos biomas terrestres. Uma das principais características utilizadas para agrupar os ecossistemas é a estrutura da sua vegetação, certo, turma? Então, uma das características que mais é levada em consideração durante a classificação das semelhanças envolvendo ecossistemas será a vegetação presente neles. E é justamente aí sobre essa vegetação que a gente vai falar um pouquinho. Ícaro, você poderia ligar o seu microfone e ler para a gente aí o que são tundras, por favor? A tundra localiza-se em regiões que apresentam verões curtos e invernos longos e rigorosos. A temperatura média desse bioma é de menos 12 graus Celsius. O solo é permanentemente congelado. Em geral, sua vegetação é exuberante apenas no período do verão. Ela é formada principalmente por vegetais pequenos, como gramíneas e arbustos. Os mamíferos, como o lemingue e a raposa do Ártico, são alguns dos animais encontrados nesse bioma. Muito obrigado. Então, quando a gente está falando de tundras, né? Então, perguntinha aí de acordo com o que o Ícaro acabou de ler. Será possível localizarmos tundras no Brasil? Será que isso é uma região que pode ser encontrada no nosso país, de acordo com a leitura que o Ícaro acabou de realizar? Não, né, turma? Porque a temperatura, o clima do nosso país não se encaixa aí nessa descrição. Quero agora outro aluno, certo? Para que possa ler aí floresta temperada. Quem pode ser? Vamos lá, turma. Só ligar o microfone e fazer a leitura. Vamos lá? A floresta temperada decídua localiza-se em regiões com estações bem definidas, onde pode nevar no inverno. A temperatura média desse bioma é de 11 graus Celsius.
A vegetação é formada principalmente por árvores e a maioria dos vegetais perde as folhas durante o inverno. Alguns dos animais encontrados nesse bioma são a marmota e o cervo. Muito obrigado, Grazi. Turma, e aí, floresta temperada, será que a gente consegue localizar? Vocês estão vendo a imagem. Será que esse tipo aí de floresta pode ser localizado no nosso país? Também não, né? O nosso clima não está aí nos padrões descritos aí neste bioma. Outro aluno para ler aí para nós, desertos, quem poderia ser? Valendo US$ 1 milhão, quem pode ser o próximo leitor? Nem para ganhar dinheiro esse povo quer fazer leitura, gente, o negócio tá sério, viu? Ícaro, poderia ser você novamente? Sim. Os desertos se localizam em regiões onde chove pouco. Há desertos em regiões com altas temperaturas, como o Saara, e em regiões mais frias, como o deserto da Grande Bacia, na América do Norte. O solo geralmente é arenoso e com pouca cobertura vegetal. Alguns dos animais encontrados nesse bioma são o rato-canguru, o papaléguas, o corruíra, além de numerosos lagartos e serpentes. Obrigado, Ícaro. E aí, galera, deserto. Será que nós temos alguns desertos no nosso país? Temos deserto no Brasil, gente. Me diz aí qual é o deserto que a gente tem no nosso país. Cuidado para vocês não confundirem esse tipo de bioma com aquele processo, né, que nós sabemos aí que é um prejuízo ao meio ambiente chamado desertificação. Cuidado. Temos agora floresta boreal e campos. Quem poderia ler floresta boreal e quem poderia ler campos aí para gente? Vamos, turma. O objetivo de vocês nessas aulas ao vivo é interagir. Vamos lá. Grazi. Só sobrou para vocês dois hoje mesmo. Vamos lá, Grazi. Por favor. A floresta boreal, professor? Isso, exatamente. A floresta boreal, também conhecida como taiga ou floresta das coníferas, encontra-se em regiões que apresentam invernos longos e rigorosos e verões curtos, porém um pouco mais quentes do que as das tundra. A temperatura média na floresta boreal fica em torno de 3,6 graus Celsius. Em geral, esse bioma apresenta uma pequena variedade de vegetais e os pinheiros são os mais abundantes. Os insetos, alces e lebres são os animais predominantes nesse bioma. Então, não preciso nem perguntar. A floresta boreal é localizada no nosso país? Temos floresta boreal? Também não. E para finalizar, eu posso ler campos, né? Para não ficar na hora que eu peço, vamos ler, aí fica um silêncio. Olha só, turma. O bioma campos inclui uma variedade de ecossistemas cujos vegetais têm pequeno porte, como gramíneas e arbustos. Há poucas árvores, as quais geralmente se encontram distantes umas das outras. Os pampas, e aí a gente já está vendo o Brasil sendo citado, as pradarias, que se localizam nos Estados Unidos, e as estepes, que se localizam aí na Ásia Central, são exemplos do bioma classificado como campos, ou seja, campos nós já conseguimos aí identificar no Brasil, só que no Brasil nós não chamamos campos, né? Nós chamamos de os pampas. E aqui nós temos aqui algumas outras imagens, né, como savanas, floresta tropical. E aí vamos aqui rapidinho. As savanas são consideradas por muitos ecólogos um tipo de campo. Assim como os campos nas savanas, nós temos aí grandes quantidades de gramíneas e arbustos, porém, tem mais árvores, muitas vezes próximas entre si.
há uma estação seca que dura cerca de 3 a 4 meses. Esse bioma apresenta uma variedade de animais herbívoros, como os gnus, aliás, e zebras, e carnívoros, como os leões. O cerrado brasileiro e as savanas africanas fazem parte desse bioma. Então, temos savanas no Brasil também. Floresta tropical, eu nem preciso perguntar, pois nós ouvimos muito falar que nós somos um país de clima tropical. Turma, floresta tropical localiza-se em regiões com temperaturas elevadas, em média a 27 graus, e as chuvas são abundantes durante praticamente todo o ano. A floresta amazônica e a Mata Atlântica são exemplos de ecossistemas que fazem parte desse bioma. A floresta tropical apresenta grande variedade de animais e de vegetais que, em geral, estão bem próximos uns dos outros. Estima-se que esse seja o bioma mais rico em biodiversidade no mundo. Turma, vocês já sabem, vou até grifar aqui a palavra, que biodiversidade significa o quê? Grande quantidade de vida no mesmo local. Então, floresta tropical contém aí a maior biodiversidade dentre os outros ecossistemas. Turma, uma curiosidade, né, que foi até falada, vou até voltar aqui um pouquinho as páginas. Uma curiosidade que foi desafiada a vocês na aula passada, que foi até uma atividade, e vocês lembram até que data essa atividade pode ser entregue, né? Até o dia 4, ou seja, até sexta-feira. Quem não me enviou ainda, corre atrás, né? Quem já deixou lá na escola, muito bem. A Cristina está constantemente me informando quem está indo deixar lá a pesquisa. Mas vocês lembram qual foi a pesquisa? Alguém poderia ligar o microfone e relembrar-me que pesquisa foi essa que foi passada? Dizer o bioma da floresta do Curió, qual o bioma dela, e falar se o homem já alterou ela. Ícaro, já que você gosta muito de participar, e eu gosto muito das suas participações, assim como de todos os outros que estão conosco nesse momento, que bioma? Vamos dar uma ajuda aí para quem ainda não fez, né? Você já fez a pesquisa, Ícaro? Sim. Ótimo. Ícaro, qual é o ecossistema? O ecossistema que a floresta do Curió pertence foi citado na aula de hoje? Sim, eu acho. Pois não, diz aí para... Foi sim. Diz aí pra gente qual é o bioma que a floresta do Curió está localizada aí. A que bioma a floresta do Curió pertence? Floresta tropical, eu acho. Que aí se encaixa na Mata Atlântica. Isso. E aí, turma, vocês lembram que eu os questionei se algum dos biomas, se seria possível esses biomas serem extintos, né? Infelizmente, a resposta é sim, eles podem, mas não pela ação da própria natureza, mas pela interferência da ação do homem na natureza, né? Então, a floresta do Curió, como vocês bem devem saber, ela é uma reserva ambiental, então ela é protegida, né? Então, lá não pode ter caça, lá não pode jogar lixo, né, de qualquer forma. Então, ela é uma região preservada por lei, né? Porque esse bioma que ela pertence é um bioma que já foi praticamente extinto pela ação do homem, certo? Então, ela é, sim, uma reserva ambiental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, de forma muito consciente do que nós fazemos, certo? Em relação ao meio ambiente. Como nós estamos falando muito de biomas, né, de ecossistemas, nós sabemos que o homem acaba aqui tirando o equilíbrio, né, que a natureza tem. A gente ali por ganância, às vezes por ignorância, né, a gente acaba meio que tirando aquela harmonia que existe na natureza. E aí, essa harmonia ela é estudada na ciência por meio das relações que esses animais, né, que esses seres vivos realizam entre si. Então, olha só,
o que eu queria mostrar aqui para vocês, ó, é uma reportagem verdadeira, tá, turma? Não é fictícia essa reportagem aqui, ó. Tá até disponível lá no site g1.globo.com, certo? Então, olha só. Jacarés invadem área urbana no Espírito Santo por perda de habitat, diz biólogo. E aí, essa expressãozinha aqui, ó, habitat, remete o que a vocês, quando a gente fala de habitat? O que é que nós estamos querendo falar? Ah, por exemplo, no caso dessa nossa reportagem, fala que os jacarés perderam o seu habitat. Mas o que seria esse habitat? Qual é a ideia de habitat quando nós estamos falando ali de ecologia? O Ícaro colocou aqui no chat um lugar de habitação, um lugar habitado. Então, turma, eu não sei se vocês observaram aí durante a pandemia, né? Além das notícias que falavam, e isso, Grazi, muito bem, falaram muito sobre índices de contaminação, índices de morte, mas em algumas reportagens eu preferia mais acompanhar esse tipo de informação do que só ficar falando sobre morte, morte, morte. Foi falado que a natureza, como os seres humanos ficaram reclusos, não sei se vocês observaram, mas houve diminuição na poluição atmosférica, né? Alguns animais, eles começaram a andar livremente pelas ruas, né? Porque o homem ficou ali no cantinho dele e a natureza, digamos que de certa forma, começou a se renovar. Então, esse desenvolvimento industrial, esse desenvolvimento tecnológico, o crescimento das fábricas, das produções e tudo mais, para uma fábrica ser construída, vocês acham que ela vai ser construída onde? Nas grandes cidades? Vão ser derrubadas casas e mais casas? Ou vocês acham que vai ser procurado ali uma região onde tem floresta, onde tem vegetação, uma região que não é habitada? Vocês acham que qual dos dois locais o empresário vai querer ali construir a fábrica dele? Na grande cidade ou nessas regiões menos habitadas? Exatamente. As fábricas, geralmente, vão ser construídas num local que antes era uma floresta. E aí, os animais que moravam ali, eles ficam o quê? Desabrigados. Então, tudo que a gente faz em relação à natureza, ela devolve, né? Então, a gente vê muito aí casos de desmoronamento de terra durante o inverno. Ano passado, aliás, 2018, se eu não me engano, né, o que a gente mais ouvia falar lá no Rio de Janeiro era que a população carente que morava ali nas encostas dos morros foram soterrados, perderam o local onde morava, porque estava se utilizando de um habitat que não era o recomendado, né? Então, quando você tira a vegetação das encostas dos morros, o solo fica desprotegido, então você está alterando aquele bioma, né? Então, os biomas, eles podem sim ser extintos. O caso da floresta do Curió, ela pertence a um bioma que foi praticamente extinto pela ação do homem, pelo desmatamento, né? Pelas queimadas e pela poluição e etc, etc. E tudo isso influencia no clima do planeta, diminui a quantidade de chuvas. Uma região que tem poucas árvores é uma região que pouco vai chover, né? Nós vimos aí durante a aula que existe um determinado bioma que a quantidade de chuvas é enorme. Por quê? Porque a quantidade de árvores, de vegetação encontradas nesse bioma é enorme. Então, turma, a gente tem que se conscientizar. O bom de estarmos estudando ecologia, é porque a ecologia ela sempre vai trazer essa preocupação que os seres vivos, os seres humanos principalmente, aliás, os seres humanos exclusivamente devem ter em preservar a natureza, porque a gente acaba criando aí uma desarmonia e acontece isso aqui que foi relatado nessa reportagem. Jacarés invadem a área urbana no Espírito Santo por perda de habitat, diz biólogo. Então, ele não está invadindo, eu até corrigiria aqui essa reportagem, ele está querendo de volta o que era dele, um espaço que antes da ação humana era um espaço que ele morava. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado.
E aí, turma, vocês gostaram da pesquisa? Que está valendo nota, viu? Só para relembrar. Vocês descobriram informações novas. Grazi, liga aí o teu microfone, por favor, e compartilha com a gente aí alguma coisa de novo que você aprendeu aí na sua pesquisa em relação à atividade da aula da semana passada. Eu aprendi muito mais sobre a floresta da Mata Atlântica, desde o seu desenvolvimento, até no período que ela foi descoberta. Também aprendi muito sobre a floresta do Curió. Pois é, interessante, né? Eu não moro no bairro, né? Eu moro no centro da cidade. Então é bem distante. Mas muitos dos moradores ali do Curió não têm noção da importância da floresta do Curió, né? Então, quando eu passei aquela pesquisa para vocês, é para que vocês realmente pesquisassem, vissem a importância da preservação. Então, muitas pessoas acham que há um papelzinho de bombom, uma embalagenzinha de bombom de nada, professor, que eu vou jogar ali no chão, eu vou estar prejudicando a natureza? Vai sim, porque não é só um indivíduo que pensa dessa forma. São milhares, milhões, bilhões de indivíduos pensando do mesmo jeito. E aí não é uma embalagenzinha que seja de bombom, realmente poderia ser irrisório. Agora, Ícaro, eu vou confirmar se eu recebi, certo? Tu só escreve aí no teu chat qual é o teu e-mail que eu verifico para você e já até respondo para os que me enviaram, tá certo? Então, esse era o objetivo da pesquisa, né? Talvez muitos nem soubessem que a floresta do Curió faz parte de um bioma praticamente extinto pela ação do homem. E isso, ó, se dá desde a época do suposto descobrimento do nosso país, que é também outra coisa que a gente deve se pensar muito. Já haviam habitantes no nosso país quando os portugueses chegaram aqui, né? Que respeitavam a natureza, que dependiam da natureza. Então, se a gente depende da natureza, a gente tem que ter respeito por ela, né? Porque a gente não pode criar esse desequilíbrio. Então, fiquei muito contente aí. O objetivo da minha pesquisa foi alcançado. Então, agora vocês vão olhar para a Floresta do Curió de outra forma. Para quem fez a pesquisa, que viu lá as informações, tenho certeza que vocês vão olhar agora para ela e vão dizer: poxa, eu moro próximo a um pedacinho do que sobrou, né, da Mata Atlântica, né, que hoje está praticamente extinto. Se vocês forem na internet e pesquisarem como era a Mata Atlântica antes da devastação e como ela está atualmente, vocês vão ficar impressionados. Tamanha foi aí a devastação desse nosso bioma, tá certo? Então, fiquei muito contente aí pelo objetivo alcançado em relação à pesquisa. Quem ainda não enviou, ainda dá tempo, até sexta-feira eu estou aí recebendo. Deixa eu só ler aqui o que a Grazi colocou no chat. Pois é, eu não diria, Grazi, eu não sei se ela realmente é privada, né? Porque até onde eu sei, acho que a população pode visitá-la sem pagar. Eu não sei, porque eu nunca fui lá. Infelizmente, eu nunca fui na Floresta do Curió para fazer ali uma visitação. Mas eu sei que a Naturágua, que é aquela empresa que fica de frente, ela cuida da Floresta do Curió, né? Se eu não me engano, é a Naturágua. Ela cuida ali da proteção, né? Então, ela é uma área ali, uma região que está protegida. Agora, eu não sei se a Naturágua se apropriou de lá. Isso eu realmente não sei te responder, certo? Mas até onde eu sei, ela é preservada pela Naturágua. A Naturágua cuida ali daquele local. O meu e-mail é j.everson.braga@gmail.com, certo? Lembrando, turma, que vocês podem também fazer o trabalho escrito e entregar lá na escola, tá certo? Então, eu ainda não fui no colégio, justamente porque eu lembrei que eu tinha combinado a entrega dessa pesquisa por vocês. Então, até sexta-feira, vocês podem entregar lá na escola, que na segunda-feira eu estarei lá recolhendo esse material, tá certo? Então, turma, muito obrigado pela participação da aula de hoje. Algumas questões do TD já podem ser respondidas mediante a aula que nós tivemos hoje.
Outras ainda não, e aí a gente finaliza esse assunto na próxima videoaula de sexta-feira. Lembrando que na sexta-feira não estou dando 100% de certeza, turma, certo? Mas possivelmente a nossa aula de sexta-feira seja pela manhã. Fiquem de olho lá no mural do Google Sala de Aula, para que vocês realmente possam saber qual horário vai ocorrer a nossa aula de sexta-feira, tá certo? Então, Grazi, Ícaro, Vitória, Yasmin, Milena, Evelyn, Juan Gabriel, João Vitor, Maxwell, Ana Cláudia, muito obrigado pela participação de vocês na aula de hoje, certo? E o objetivo é esse: continuem participando das aulas ao vivo. Aos que não puderam estar ao vivo conosco hoje, lembrem-se de que, e vocês podem até falar para os colegas de vocês, que essa aula gravada ela vai ser postada no canal da escola, mas é bem melhor que participem da aula ao vivo. Ícaro, você pode fazer a sua pergunta, faça. Você pode até ligar o microfone, se quiser. Filho, esse idioma que você colocou no chat não tem a menor condições de eu entender. Para mim é só uns garranchos. Fala aí o que é que tu quer me perguntar, ou tu tá com gracinha? É só gracinha mesmo, imaginei. Mas assim, gente, não, tranquilo, você não me desrespeitou, não. Que idioma é esse aí que tu escreveu no chat? Qual é o idioma? Russo. É bem russo mesmo para mim, viu? Turma, mas mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sexta-feira, fiquem de olho lá no mural da sala virtual para saber se a aula será pela manhã ou à tarde, tá bom?